Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou colunista aqui no UOL e eu estou toda semana com vocês falando dos principais assuntos deste nosso Brasil descompensado. Olha, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Hoje vamos tentar entender o que se passa pela cabeça de um negacionista. O que vivem, onde comem, como reproduzem-se, né? É uma das figuras mais tristes e ao mesmo tempo mais preocupantes do momento em que vivemos. Olha, coronavírus não dá a mínima se você acredita nele ou não para poder te infectar. Afinal de contas, ele é um vírus. Ou seja, ele atinge tanto os que menosprezam a doença, a Covid-19, dificultando seu combate, quanto aqueles que entendem a sua gravidade e respeitam as recomendações de isolamento social. Só por conta disso a situação já seria bastante injusta. Mas o discurso negacionista, ainda por cima, responsabiliza terceiros pelo problema que ele mesmo ajudou a criar. E toda vez que a realidade o desmente, ele se adapta e segue contrariando a ciência. Vamos lá. Olha, num primeiro momento, os negacionistas consideraram o coronavírus uma fraude, uma histeria coletiva, criada por uma narrativa inventada pela China para destruir os mercados e os empregos ocidentais e que por isso não se diferenciava de outra gripezinha qualquer. A Organização Mundial da Saúde e a imprensa foram responsabilizados por criar pânico sobre algo que, segundo eles, não existia. Daí, em segundo lugar, quando a pandemia bateu à nossa porta, a culpa foi direcionada a quem? A governadores e prefeitos que decretaram isolamento e distanciamento social para retardar, para frear o avanço da doença e também, portanto, a superlotação de hospitais. Pois para os negacionistas o que funciona mesmo é um isolamento de idosos e de pessoas imunodeprimidas que deveriam ficar em casa enquanto os outros voltavam ao trabalho. Alguns negacionistas sugeriram até o uso de campos de concentração como resposta. Daí, em terceiro lugar, quando o coronavírus contaminou alguém que mora na mesma casa do negacionista, apesar dos cuidados que ele tomou para preservar a pessoa devido à crença ficcional do isolamento vertical, do isolamento só de idosos, né, e de pessoas imunodeprimidas, a culpa foi jogada em médicos e cientistas que não distribuíram cloroquina para prevenir e tratar antecipadamente a doença. O medicamento que vem sendo prescrito em casos individuais, ele não pode ser distribuído em massa porque não há provas que subsidiem a distribuição e também provas de que os efeitos colaterais muitas vezes não são maiores do que a doença. Há quem consiga, após uma tragédia, deixar a negação e chegar à aceitação, talvez passando por raiva, barganha e depressão, em um luto pelo fim da pessoa ignorante que ela era. Ignorância que pode acometer esquerda, direita, cristãos e ateus. Mas há também quem seja incapaz de assumir que agiu de forma irresponsável em meio à crise. E apesar dos avisos, preferiu acreditar nas mensagens de médicos formados pela Universidade do WhatsApp com residência em infectologia no hospital do Google. Para essas pessoas, a culpa por seus problemas nunca, mas nunca passa por si mesmas e pelas decisões que tomam. Por exemplo, optar por acreditar no que diz o presidente da República e não no que explicam médicos, cientistas, Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde e por aí vai. Jair Bolsonaro é um dos que tentam transferir cotidianamente a sua responsabilidade pela contenção e mitigação da pandemia para terceiros. Por exemplo, na semana passada, ele disse que cada família tem que cuidar dos seus idosos, não pode deixar na conta do Estado. Defendeu que se mantivesse 2 metros de distância dos idosos em casa para protegê-los, ignorando que nas favelas brasileiras, em residências de cômodo único, não chegar a essa distância de pais e avós significa que alguém vai dormir fora de casa, ou os idosos, ou os filhos e netos. Além dos problemas trazidos por uma pandemia assassina transmitida pelo contato social, o Brasil acaba gastando tempo precioso para enfrentar esse naco de negacionistas que colocam em risco a si mesmos e aos outros. E gasta energia, pois a cada mudança no cenário, eles preferem terceirizar a responsabilidade para outro e para outro.
O seu comportamento acaba criando entraves para a aplicação de soluções cuja eficácia é comprovada em outros países. Nem todos os que estão na rua desrespeitam as quarentenas porque querem. Os profissionais de saúde sabem dos riscos que correm, inclusive de morte, mas mesmo assim estão na linha de frente do combate à pandemia. Médicos, enfermeiros, motoristas, técnicos, por aí vai. Bem como os trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais que seguem se expondo diariamente para que o restante da sociedade funcione. Isso sem falar dos milhões que são obrigados a sair de casa para buscar o seu sustento porque o governo federal atrasou e muito o pagamento do auxílio emergencial a informais e desempregados, aquela renda básica de que pode ir de 600 a 1.200, ela deveria ter sido liberada quando a quarentena foi recomendada e não agora. Lá atrás deveria ter sido liberada para garantir que as pessoas ficassem em casa tranquilas. Ou os micro e pequenos empresários que estão à beira da falência porque o governo apresentou medidas insuficientes para garantir os seus negócios. Fala-se que a pandemia criou uma espécie de Arca de Noé pós-moderna em que os escolhidos podem se isolar enquanto uma parte tem que ir para o sacrifício. Por conta disso, uma parte da sociedade deveria ser eternamente grata à outra, o que sabemos não irá ocorrer. Se parte consegue ser heroicamente solidária, outra é e sempre será covardemente egoísta. Os negacionistas, muitos deles estão nesse segundo grupo. Desconfio que o mundo que sairá disso não será melhor do que o mundo que temos agora. Mas a pandemia pode ajudar muita gente a amadurecer, aprendendo com seus atos, aprendendo que seus atos trazem consequências para si e para os outros, aprendendo que responsabilidade não diz respeito só à sua vida, mas à vida também do seu semelhante. Talvez até o presidente da República aprenda. Ou não. Qual?